mesmo Evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão e preciosas vidas sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã, avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz.
Vamos fazer a leitura alternada do Salmo 146. Homens e mulheres. Os homens iniciarão. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos cantar o hino Vida Vitoriosa, número 392. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça,
certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós te adoramos pela tua santidade, pela tua beleza, pela tua grandeza, pela tua soberania. Te adoramos porque sabemos que sem ti não somos nada. Te adoramos porque o Senhor é o único Deus a que devemos dar todo o nosso louvor. E por isso estamos aqui nessa manhã para dizer que tu és o único digno de receber nesta manhã esse culto, os cânticos, o estudo que será dado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidá-los nesse momento para a leitura de uma das perguntas do Catecismo Maior de Westminster, que nos convida à confissão de pecados. Pergunta número 91. Qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Oremos silenciosamente, sabendo que Deus perdoa os nossos pecados e que Ele se agrada da oração em confissão sincera. Neste momento, oremos silenciosamente. Eis nós somos para aquele bom país,
onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, bem servindo em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o anoitecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da paciência de Jesus, redimidos para andar aqui na luz, exaltemos juntos hoje a sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos descrentes vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Façamos uma leitura de forma alternada, homens e mulheres, homens iniciando no versículo 25, Ezequiel 34, 25. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizam.
Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Cantemos o hino Chuvas de Bênçãos. Nesse instante, em dias normais, nós estaríamos recebendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas, devido à situação em que o Brasil vive, orientamos que os dízimos e as ofertas continuem sendo depositados nas contas do Bradesco e da Caixa Econômica Federal. Vamos cantar o hino do Senhor, certos das chuvas de bênçãos que teremos. Número 172. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Queridos irmãos, a nossa igreja tem recebido dízimos pelo Banco Bradesco e pela Caixa Econômica Federal. Agradecemos a todos que têm apoiado com fidelidade no envio dos seus dízimos. Os que vivem do Evangelho continuam anunciando as boas novas, ensinando as Escrituras e discipulando conforme a situação permite. Oremos, graças te dou, ó Pai, pois tudo que te damos veio de ti. Devolvemos como uma expressão de gratidão. Pedimos que abençoes os missionários Clóvis e Martinha,
o Biratã e Marília, José e Cícera, Barney e Alessandra, Everton e Nayara, e também a mim, com minha família. Pedimos a tua bênção para que no abrir das nossas bocas revelemos a tua vontade, a salvação por meio de teu Filho Jesus e o poder do teu Espírito Santo. Rogamos que abras as janelas do céu e derrames bênçãos, chuvas de bênçãos sobre os dizimistas, chuvas de bênçãos sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.
Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao 29. Vamos ler juntos? Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Respondeu ela: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça no prato, o entregou à jovem. E esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Meus queridos irmãos, nós queremos, nesse texto, trazer a seguinte observação a respeito da vida de Herodes. Jesus aparece logo no versículo 14. Logo Marcos começa a discorrer a respeito das dúvidas e das características da vida de Herodes. Meus queridos irmãos, esse é um texto que relata a vida de homens que até gostam de ouvir o Evangelho, até gostam de ouvir falar de Deus, ouvir músicas cristãs. É o relato de homens que, à semelhança dos nossos dias, se deliciam com a leitura de um livro evangélico, de uma meditação ou de outras coisas que são pertinentes a uma vida espiritual. Mas são homens que não deixaram a velha vida. São homens que estão correndo risco por conta de que eles estão vivendo uma vida dupla, uma vida perigosamente dupla. Aqui está Herodes, poderoso, governador, dirigente. Não é o mesmo Herodes dos dias de Jesus. O Herodes dos dias de Jesus morreu. Quando Jesus tinha já uma certa idade, pôde voltar para Nazaré. Arquelau reinava. Esse já é outro Herodes. O Herodes que também vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos já é outro Herodes. Mas todos eles descendentes de Esaú, aquele que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Aquele que não teve consideração pelo pacto e pela responsabilidade que Deus estava dando para ele. Esse homem, ele está aqui mais uma vez. Durante a peregrinação de Israel, são também os descendentes de Esaú que se colocam e dizem em oposição à passagem do povo de Deus saindo do Egito, dizendo: aqui eles não pisam, aqui eles não dormem, aqui eles não descansam. E eles tiveram que passar por longe das terras de Edom. Este é Herodes. E no Novo Testamento é a última menção deles.
Porque como foi profetizado nos profetas menores que estão nas nossas escrituras, ainda que você coloque o seu ninho no mais alto monte, ainda que você coloque o seu ninho entre as estrelas, eu vou te derrubar de lá. E a promessa foi cumprida. Este homem que desdenha de Jesus, que desdenha de João Batista, que desdenha e ao mesmo tempo fica ouvindo, parece aqueles homens que gostavam de prender passarinho e que furavam os olhos do açu preto, porque dizia que cantava melhor, e colocou João Batista como prisioneiro, porque Herodias estava incomodada, e esse dominado pela mulher está dizendo agora, ele está dizendo que não pode viver com o irmão e está errado, e ela insistindo e colocou preso por causa do pecado delas, mas não tocava ali na vida, não tirava a sua vida, não o matava, não o destruía, porque sabia, veja o versículo 20, porque Herodes temia a João. Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. Aí Herodias sabia que estava em pecado, João Batista sabia o que estava dizendo, disse a verdade, mas a sua verdade fez com que ele fosse preso. E agora era preso, mas não deixava de pregar. Era preso, mas não deixava de falar do poder de Deus. Era preso, mas não deixava de falar a verdade e acusar contra o pecado. E mostrando assim o pecado na vida do pecador, o pecador poderia ter dois caminhos: o arrependimento para a vida eterna, ou apenas ouvi-lo e com um assentimento de cabeça dizer: é verdade, sou um pecador, mas o que é que eu posso fazer? É a vida, faz parte do poder, faz parte do poder ficar aqui, faz parte do poder esse tipo de vida, eu não posso sair disso. E Herodias, respirando, ainda ameaça contra João Batista. Mas Herodes temia João, e esse Herodes vem a ser extirpado da face da terra, e a sua descendência será arrancada dentre os homens, porque ele era um homem que temia João, mas não temia a Deus. Esse era o problema dele. O homem João Batista falava a verdade, e ele temia, e ele até pensava: será que esse Jesus não é João Batista a quem eu temia? Porque esse Jesus é poderoso, esse Jesus cura, esse Jesus faz milagres, esse Jesus anda sobre as águas, esse Jesus ressuscita mortos, esse Jesus faz tantas coisas. E esse temor que ele tinha por João Batista não era suficiente para abrir os seus olhos para ver Jesus como Filho de Deus. Que perigo para nós hoje, quando contemplamos e até gostamos e nos deliciamos com tantos pregadores usados como tem sido usado no meio da nossa sociedade brasileira. Como é bom ouvir Hernandes Dias Lopes, como é maravilhoso ouvir um estudo de Augusto Nicodemos, como é desafiador para a nossa vida ouvir Paul Walsh, ou Paulo Júnior, ou tantos outros pregadores. Como é desafiador e bom, mas a gente não pode temer esses homens. Precisamos pegar o que esses homens estão falando e temer a Deus, porque o que esses homens estão apontando é para Jesus, é para Deus, não é para nenhuma situação. João Batista não queria nenhum louvor, nenhuma glória, mas ele falava corajosamente. Observe outra característica, sabendo que era homem justo. De fato, muitos homens justos se levantaram na terra, e o próprio Deus chamou Noé de justo, chamou Jó de justo, chamou outros homens como Enoque, que andou com Deus, também foi considerado justo. E Abraão, que sua fé, a sua confiança em Deus, a sua obediência a Deus, fez com que ele fosse não só contado entre os justos, mas dito que esse justo, a sua justiça, é para a fé,
é para a salvação, porque ele creu, e porque ele creu, ele foi justificado por fé. João Batista era justo. Havia outros homens justos, e esses homens justos foram temidos, foram respeitados, como a rainha Maria da Inglaterra tremia quando John Knox se colocava de joelhos. Se tinha um homem que fazia a rainha da Inglaterra ter medo, era John Knox, quando ele estava orando. Quando ele estava comendo, não era problema. Quando ele estava fazendo os trabalhos do dia a dia, não era problema. Mas ela temia que ele orasse, porque a oração dele, ela já tinha experimentado na pele de que Deus ouvia as suas orações. É tanto que Tiago, mencionando que Elias era um homem semelhante a nós, pediu para cessar a chuva, e a chuva cessou por 3 anos e 6 meses. Elias pediu para descer fogo sobre um altar, com lenha molhada, com água ao redor do altar, e Deus ouviu e deixou descer fogo, e não só consumiu o sacrifício, mas como sugou, evaporou toda a água ao redor do altar. E ele diz: era homem semelhante a nós. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Parece apenas que João Batista não pediu para sair da cadeia, né? Porque ele continuou lá. E a graça de Deus, como foi com Paulo, foi com João o Batista. Foi suficiente. Herodes temia um homem justo, mas não temia Jesus Cristo, que o apóstolo Pedro, na sua epístola, diz: Jesus, o justo que morreu pelo injusto. A esse Herodes não temia. A esse Herodes não conseguia perceber ali, perto dele, ao alcance dele, podendo ter a possibilidade de crer e de mudar de vida. Herodes não entendia. Temia João Batista, chamava-o de justo. Ele era capaz de crer que João Batista tinha ressurgido dos mortos, mas não era capaz de crer que Jesus era o justo que tira o pecado do ímpio. Terceira coisa que Herodes observava na vida de João, ele diz, também no versículo 20, santo, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e homem santo. Um homem santo. Diz a história que Jonathan Edwards passou de trem por uma cidade. Ele era um homem santo numa Inglaterra pecadora. Quando ele passou naquela cidade, ele orou pela cidade. E a cidade chorou pelos seus pecados. Ele era um homem santo. Uma outra expressão de um homem santo. Esse John Wesley, que viveu num mundo também da Inglaterra, onde as pessoas colocavam bacias e cestos debaixo dos catafalsos, onde as pessoas iam ser enforcadas, ou onde as pessoas iam serem decapitadas, porque eles queriam colher o sangue do falecido. Mas eles estavam ali. Multidões se reuniam para assistir uma morte violenta, horrível, decretada a um criminoso. Esse era o mundo de John Wesley. Mas ele era um homem que buscou santidade. Era um homem que dizia: eu quero ter uma vida santa. E esses homens que pensaram na santidade, que buscaram a santidade, parece que estavam ouvindo a voz que ecoava das páginas da Escritura, desde Levítico, quando diz: sede santos como eu sou santo. Ou como diz a palavra de Deus através do apóstolo Pedro na sua primeira epístola: sede santos como santo é vosso Deus, vosso Pai, e perfeito como Ele é. Parecia que havia uma necessidade de gente que buscava se afastar do pecado. João Batista era um homem assim. Um homem que Herodes não podia dizer: você está pecando. Ninguém podia dizer que João Batista podia ser subornado. Podia subornar João Batista, que comia gafanhoto. Podia subornar
com a farta refeição? Não podia. Podia subornar, por acaso, João Batista com roupas modernas, bonitas, de grife? Não podiam. Podiam subornar João Batista com recursos e dizer: olha, vem pregar no palácio. Ele diz: eu prego no deserto e eu sou a voz que clama no deserto. Esse é o tipo de homem santo que não é subornado. Esse é o tipo de homem que não é comprado, que não é vendido. Esse é o tipo de homem que, na sua própria essência, na sua própria vida, quer as coisas simples. Como diz o salmista: não procurei coisas grandes e extraordinárias, mas fiz calar a minha alma e aquietar-se. Qual criança se aquieta nos braços da sua mãe? Esse é o João Batista, e por isso que ele é chamado de santo. Santo como os profetas, em que o Naamã chega e leva presentes para o profeta e diz: olha, esses são os presentes para o profeta por causa da minha cura. Ele diz: eu não quero presente de vocês. Não quero presentes. Não, mas não quero. Geazi é o discípulo, é mau aluno, aluno que tira nota baixa, porque ele foi até Naamã e disse: olha, meu mestre mudou de ideia, ele vai aceitar os presentes. E ele guardou os presentes que o profeta não tinha aceito. Quando chegou em casa, o profeta, homem santo, olhou para Geazi e disse: o que foi que você fez? Nada. Como nada? Não fui contigo em espírito? Meus irmãos, o que é isso? Você já leu isso? O profeta disse: por acaso eu não fui em espírito contigo? Esse é um desses textos difíceis de a gente explicar. E quando chegou lá, disse: você ficou com toda a riqueza dos presentes. Você mentiu. Mentiu antes, mentiu agora, continua mentindo. A lepra de Naamã passará para ti, com presentes, mas leproso. O profeta era santo, mas o discípulo era profano, era mentiroso, era falso, era avarento, era ganancioso. Tem alguém mais santo do que Jesus? Versículo 14: chegou isto aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Tem alguém mais santo do que João Batista? Jesus. É incrível como o ser humano consegue chamar João Batista de justo, de santo, e temer João Batista, mas não teme Jesus Cristo, não chama Jesus de justo, nem chama Jesus de o Santo de Israel, o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo João Batista sendo claro na sua expressão, mesmo João Batista falando a respeito de Jesus, mesmo João Batista lá na cadeia tomando ciência por meio dos seus discípulos, pergunta lá a Jesus se ele é aquele que deveria vir. E eles foram lá, perguntaram. João Batista está perguntando, ele diz: cegos vêm, coxos andam, paralíticos são curados, leprosos são curados. Diz isso para ele, diz isso para João Batista, para ver qual é a conclusão dele. Lógica que a conclusão era só uma: o Messias chegou. O Messias chegou. Mas Herodes só via João Batista, só temia João Batista, só chamava João Batista de justo, os outros não eram, só João Batista era o santo. E diz o versículo 20: e o tinha em segurança. Que amor esquisito, que respeito estranho, mas isso vai acabar mal,
Porque um homem que não olha para Jesus, um homem que não acha que Jesus é mais do que João, um homem que olha para Jesus e não considera Jesus maior do que qualquer outro homem, está fadado a cair no próprio laço da própria língua e dos juramentos que ele mesmo fez. Deslumbrado com a filha de Herodias, diz: pede-me o que quiseres, e o que você pedir eu vou dar, mesmo que seja metade do meu reino, eu entregarei. Ela pede só uma coisa: mãe, o que é que eu digo? O que é que eu peço, mãe? Pede a cabeça de João Batista. Simples. Vale mais do que metade do reino. E ele jurou diante dos militares, diante das autoridades da Galileia, diante de todos os convidados. E aí, para não dizer que ele era um homem sem palavra, ele disse: cortem a cabeça de João Batista, façam como ela pediu, tragam num prato. Um homem que teme pregadores, que fica maravilhado com o que se ouve, mas que nunca entregou o seu coração para Jesus, morre como Herodes e sua descendência é exterminada. Um homem que não reconhece Jesus como o justo, que não reconhece Jesus como o santo e que não teme Jesus, termina assim: capaz de trocar o seu reino por uma mocinha. Esse é um homem que gosta de ouvir a mensagem de João Batista. E vocês lembram o que é que João Batista pregava? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, pois o machado está à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir fruto será cortada. Ele ouvia, ele temia, ele reconhecia como justo e como santo, mas ele não entendeu a mensagem de João Batista. Não entendeu. Meus irmãos, Jesus é o justo que morreu pelos injustos para pagar todos os nossos pecados, para nos garantir salvação, para nos dar vida eterna, para nos levar para a vida de paz e de tranquilidade na presença de Deus. Jesus é o santo, imaculado, perfeito. O sangue que foi derramado era um sangue santo, suficiente, eficiente, capaz de nos salvar, de nos perdoar, de nos livrar de todas as terríveis consequências. Ele é o santo de Deus, ele é o santo de Israel. Jesus é a quem nós devemos temer, porque ele, o Pai e o Espírito Santo são um só. E temer Jesus significa respeitá-lo, amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, dar ouvidos à sua voz, atender o que ele está orientando e sugerindo para que a nossa vida caminhe de forma santa. Esse é Jesus. Morreu na cruz, e naquela última sexta-feira, aquela última quinta-feira, ele fez uma ceia e disse: comei dele todos, disse o Senhor Jesus. Meus irmãos, que você continue ouvindo Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e tantos outros grandes e extraordinários pregadores, porém, não deixem de perceber que eles, como evangelistas, como servos de Deus, eles estão apontando para Jesus. Calvino apontou para Jesus, Lutero apontou para Jesus, Zwinglio apontou para Jesus, Savonarola apontou para Jesus, e nós não podemos perder a percepção desta realidade. Jesus é tudo na nossa vida. Sem Jesus, a nossa vida vai de mal a pior. Se está difícil, pior sem Jesus. Se a vida está difícil, e se você não tiver Jesus,
só piora a situação, porque você não vai ter a quem recorrer, você não vai ter descanso, você não vai ter refrigério, você não vai ter paz, e a sua descendência será como a descendência de Herodes, será dizimada. Um pesquisador resolveu ver a linhagem de Jonathan Edwards, e ele começou a observar a linhagem de Jonathan Edwards, e que os netos e os bisnetos e os tataranetos, eles foram médicos, foram advogados, teve presidente dos Estados Unidos na sua linhagem. E na vida de um homem que rejeitou a mensagem do Evangelho, houveram criminosos, viciados, adúlteros, gente que morreu cedo. Esse é o destino de todo aquele que anda sem Cristo. Meus irmãos, Jesus é vida, Jesus é solução, Jesus é verdadeira paz, Jesus é o verdadeiro conforto. Que nós possamos olhar para Jesus, temê-lo, tê-lo como justo, tê-lo como santo e andar com ele. Não com João Batista. Não somos devotos de São Paulo ou de São Pedro, mas de Jesus. A este nós somos devotos, em nome de Jesus Cristo. Que essa seja a nossa visão e a nossa vida andando com Jesus sempre. Amém. Foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar,
Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, em celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.